Boa tarde. Nosso trabalho tem como tema a simulação numérica do desempenho térmico de alvenaria construída com blocos de concreto. Ele é composto por mim, Marília Guimarães Rodrigues, por Pedro Henrique Gonçalves e Janes Cleiton Alves de Oliveira. O trabalho aborda três temas: desempenho térmico de alvenaria, norma de desempenho, simulação térmica através do software Energy Plus. Estima-se que entre 2005 e 2017, o consumo de energia elétrica mais que triplicou devido à utilização de aparelhos que promovem a climatização artificial. Então, nós temos ciência aí desse grande aumento, né, no consumo energético. Para isso, torna-se necessário investigações a respeito dos sistemas construtivos, materiais, técnicas e processos de projeto que possam contribuir uma melhora no desempenho térmico da edificação. Muitos são os sistemas construtivos existentes, e o processo construtivo de alvenaria estrutural, ele proporciona vantagens expressivas no processo de racionalização da construção, quando comparado a outros, como redução do consumo de forma de madeira, maior rapidez na construção, custo reduzido em relação ao sistema convencional, maior organização no canteiro de obras e algumas desvantagens, como o desempenho térmico não satisfatório, principalmente quando utilizado o bloco de concreto, restrições de possibilidades de mudanças não planejadas e limitação de grandes vãos. Para aferir o desempenho térmico da edificação, é necessário considerar algumas propriedades, né, do material, como resistência, transmitância, capacidade, atraso, condutividade, etc. O bloco cerâmico ele é um material que possui um índice de transmitância menor, se comparado ao bloco de concreto, né? Então, por isso, o objetivo é trabalhar o bloco de concreto com a finalidade de adaptar o mesmo, buscando melhorar esses valores de transmitância, capacidade, resistência, uma vez que os valores do mesmo são maiores. Para isso, a nossa ideia foi iniciada ali através do bloco desenvolvido por Miguel Nino e Joana Navarro, através do escritório deles. Então, a ideia foi pegar o bloco de concreto tradicional e tentar aprimorar para a forma que eles utilizaram. Eles fizeram uma seção transversal que permite que a ventilação passe entre os blocos, reduzindo a quantidade de calor emitido no interior do edifício. Então, nós pegamos o bloco 39. Várias foram as nossas tentativas até chegar à forma final, não dá para falar de cada uma pontualmente, mas nós chegamos nessa forma após os estudos, né, que possui uma nova camada de ar e uma espessura do bloco. Nós nomeamos ele ao longo do trabalho de bloco DT39 e ele prioriza o desempenho térmico, possibilidades formais e viabilidade para execução do projeto e obra. A forma que nós utilizamos para desenvolver ele foi feita em chapa de aço, foi desenvolvida na Concrefato, a empresa onde nós realizamos todos os testes. Os traços do concreto foram seguindo os da norma específica de bloco de concreto. Nós testamos ele de forma que ele pudesse ser um bloco com a sua função estrutural, mas que o mesmo possibilitasse outras formas de assentamento, né, dando nova função ao bloco. Então, nessa forma aqui, ele não está na sua função estrutural, mas ele funciona como uma fachada ventilada. Aqui ele possibilita, né, composições formais diferentes para o projeto, então ele é um bloco que pode ser utilizado de diversas formas. Para a simulação dele, nós utilizamos o software Energy Plus e desenvolvemos 3 projetos. Um com o bloco tradicional da família 39, um utilizando apenas uma parede do bloco desenvolvido por nós, e o outro as 4 paredes do bloco DT39. Aqui para vocês verem, né, então é mais fácil visualmente, então aqui todas as paredes do bloco tradicional, aqui utilizando apenas uma e aqui as 4. Foi utilizado o arquivo climático de Aparecida de Goiânia, foi simulado como se as edificações estivessem lá, porque na verdade hoje em dia nós estamos fazendo essas edificações lá para testar, na época não deu para fazer devido à pandemia, então foi utilizado tudo como se fosse lá. Foi considerada também a edificação como um dormitório, tudo que foi especificado foi de acordo com a 15575, né, porque essas configurações são muito importantes, né, interfere diretamente na carga térmica, na iluminação, nos equipamentos, então tudo foi feito de acordo com a norma, tá? A norma hoje nos exige, de acordo com a última atualização, que nós realizamos um modelo real e um modelo referência, né, e que seja feita a simulação com ventilação natural e sem ventilação natural. Então, foi feito todas essas simulações de acordo com a norma, né, para determinação do nível de desempenho que é preenchido uma tabela. Então, nós especificamos espessura, condutividade, densidade, absorção solar, enfim, tudo.
Aqui está todas as nossas configurações, né, mostrando tudo que nós configuramos, tanto para o modelo referência quanto para o modelo real. A questão da configuração da câmara de ar, configuração do vidro. Foi concretizada a simulação nas duas condições, tanto com ventilação natural quanto sem ventilação. Na simulação em questão foram modeladas janelas operáveis com troca de ar obtida a partir da velocidade da direção do vento, fornecida no arquivo climático. Então, foi considerado configuração de funcionamento do ar-condicionado, configuração de esquadrias sem ventilação natural com ar-condicionado, configuração das esquadrias da ventilação natural. E nós fizemos também, além de todas essas configurações, para a simulação, nós fizemos os testes do bloco de concreto de acordo com a norma do mesmo, né, a 6136. Então, nós fizemos ensaio a resistência à compressão e ensaio de prisma. Os dois ensaios também foram positivos, né, a esbeltez do bloco, ele sobe de 24 para 48, então isso é um ponto muito positivo. Tem uma possibilidade de aumentar o pé direito de 3,36 para 4,20 quando utilizado ele, outro ponto positivo para o bloco. Em relação à resistência térmica, transmitância térmica e capacidade, os resultados também foram muito positivos. Aqui a gente pode comparar os dois resultados, né, tanto do bloco tradicional, então a gente vê um aumento aqui. E aqui os resultados das simulações, né? Então nós podemos ver aqui que as simulações foram feitas com modelo de referência, utilizando o bloco tradicional, que é utilizado no mercado, utilizando apenas uma parede e as 4 paredes. Então, nós podemos ver que ao longo do ano a utilização do bloco DT39 proporciona as temperaturas mais baixas. Quando utilizada apenas uma parede, as temperaturas caem de forma menos expressiva, que é esse cinza, né? Então é um pouco menos. Quando utilizada as 4 paredes, isso é bem expressiva, né? A temperatura é bem menor. A temperatura máxima na edificação, as temperaturas máximas acontecem em setembro, ou seja, que é o mês mais quente para nós aqui. Com a utilização do novo bloco, pode-se reduzir, né, apenas 1 grau ali dentro da edificação. Por outro lado, com a utilização em todas as paredes ali, consegue-se um ganho maior, que possibilita uma diferença de 2 graus. Então, é importante ressaltar que nas edificações foi utilizada apenas laje, sem nenhum tipo de cobertura que pudesse potencializar, juntamente com o bloco, o desempenho da edificação. Tal decisão foi tomada a fim de que a edificação pudesse ser analisada realmente de uma forma crítica, né? E mesmo assim a gente percebe que há um ganho, né? Tanto utilizando apenas uma parede quanto as 4, a gente consegue ver uma redução de temperatura. Em relação à média mensal de carga térmica, quando utilizado o bloco DT39 nas 4 paredes, a gente consegue ver uma redução de carga térmica relevante, né? E aqui também estão os valores, ó. Então, quando utilizado as 4 paredes, quando utilizado apenas uma parede. Então, mesmo assim, a gente tem uma redução relevante. Aqui são os preenchimentos das tabelas, que são exigências da norma, né, da 15575, nós preenchemos tudo de acordo com a norma, de acordo com as simulações, e a gente consegue ver que a edificação utilizando o bloco de concreto tradicional, hoje ela atende o desempenho térmico mínimo. Quando a gente utiliza uma parede, a gente já passa a edificação para o nível intermediário, nas 4 paredes também. Então, a gente aumenta um percentual de conforto ali de 32,7%. Então, é muito relevante, né? E a gente quase consegue ir para o nível superior, mas devido a alguns itens aqui, ela continua ainda no intermediário. Aqui, só para vocês verem o percentual de conforto dentro da unidade, então, utilizando o bloco nas 4 paredes, a gente tem um ganho aí, um aumento de 60% de conforto dentro da edificação, utilizando em apenas uma parede 39,9%, o que é bem significativo, né? Principalmente porque o bloco de concreto ele é utilizado em habitação de interesse social. Então, se a gente consegue utilizar nessas habitações de interesse social este bloco de concreto, a gente consegue proporcionar, né, para as pessoas que vão utilizar essa habitação um percentual de conforto maior. Algumas coisas ainda nós analisamos que foram algumas desvantagens, o bloco de concreto ficou ainda um pouquinho mais pesado,
Então, isso ainda é um ponto negativo para o nosso produto que nós desenvolvemos, mas a gente viu que há a possibilidade de utilizar outros materiais, né, como o concreto celular, a própria desenvolver a mesma forma dele no bloco cerâmico, né, e nós já estamos fazendo esses testes, porque não foi possível realizar na época devido à pandemia, então agora a gente já está fazendo esses testes para melhorar ainda mais o nosso produto. Gente, muito corrido, então, mas espero que tenha dado tempo de apresentar aí o nosso produto para vocês. Muito obrigada, o nosso trabalho, né, para vocês. Muito obrigada, aqui está o nosso contato.